próclise, frações, núcleo da Terra? Bem-vindo ao Estudo em Casa. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Passando por aqui, maquiadinha, porque eu tava fazendo uma outra coisa, mas aproveitei e deixei, né? Não é todo dia agora que a gente faz maquiagem assim, pra estar em casa, né? Muito mais difícil, principalmente se você não tem reuniões com o vídeo, né? Acaba que fica muito mais à vontade, né? Eu já não tenho hábito mesmo de maquiar, então agora menos ainda, mas as unhas estão sempre procurando, né? Procuro sempre manter bem feitas. Mas enfim, voltando até a falar de cotidiano, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre essa realidade que a gente tem enfrentado, que é a escola online, né? E na verdade, assim, eu tenho várias pessoas em volta, tenho visto muitas postagens no Facebook sobre o assunto. Tenho enfrentado aqui em casa também essa realidade, né? E tenho, por exemplo, meu pai, as minhas irmãs, né? E pessoas que em volta que são professores, né? Então são várias vertentes ou vários pontos de vista, né? E é muito legal da gente ver como a coisa tem acontecido. Bom, em primeiro lugar, aqui em Portugal, o governo fez um negócio muito interessante, porque já existia uma programação normal de férias de 30 de março a 14 de abril e eles adiantaram 15 dias essas férias. Então, quando chegou em 30 de março, 1º de abril, sei lá, acabaram as férias, né, que deveriam começar, e aí começaram, então, as aulas em casa. Outra coisa que o governo português percebeu é que as pessoas podem até ter um computador em casa, nem todo mundo tem, mas muitas vezes tem um computador, o que significa que as crianças não teriam acesso ao computador, visto que muitos dos pais, todo mundo foi incentivado, na verdade, a fazer teletrabalho, e nem todo mundo recebeu um computador da sua empresa. Então muita gente está usando o próprio computador para trabalhar e aí as crianças não têm acesso a isso, né, a fazer aula ali. Então ficou muito claro que a solução seria realmente levar para a televisão, porque televisão todo mundo tem, enquanto o pai está trabalhando e não está assistindo TV, então a TV acaba funcionando bem. E o governo português levou então os professores para gravar, alguns professores para gravar teleaulas. E elas passam todo dia, na parte da manhã, durante o dia inteiro, na verdade, um conteúdo lá, é muita coisa, né? E aí é uma forma também de manter as crianças mais ou menos no mesmo ritmo das 9 até as 5 da tarde, que é o horário normal, de segunda a sexta aqui em Portugal. Como funciona isso, né? Então, assim, a gente tem visto aqui, na parte da manhã tem as aulas, normalmente na TV. Tô falando da idade que eu tenho visto, né? E depois à tarde tem os Zooms com as professoras, e tem uma série de exercícios que a gente tem que imprimir, e aí a criança faz, aí escaneia, manda de volta, etc e tal. É um caos. E eu posso falar que é um caos porque eu tenho várias opiniões sobre isso. Primeiro, de pais, de alunos, não só em Portugal, mas principalmente no Brasil, que eu tenho visto acompanhando seus filhos nas teleaulas, né? E que tem muita dificuldade, porque a gente tá tendo que, e eu falo porque aqui em casa a gente também passa por isso, né? A gente tá tendo que enfrentar coisas que a gente pensou, putz, pra que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso pra nunca mais nada na vida. Vou me livrar desse troço, Só que não. Por quê? Porque lá atrás, quando você estava na escola e pensava, meu, eu quero ser médico, eu não vou saber, pra que serve saber o que é mesóclise? Tanto faz. Dane-se a próclise, a mesóclise, a ênclise, sei lá, né? Só que aí você chega aqui e descobre que não, que seu filho tem aula de português e você vai ter que explicar isso pra ele, porque pra ele também é complicado. Ou química, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas é isso, quer dizer, primeiro é a própria coisa dos pais, né, da fúria dos pais de não terem conseguido aprender no passado, o que é normal, ou então de efetivamente não lembrarem mesmo, porque meu, nunca mais usou de verdade. E agora não só tem que relembrar, mas tem que ter também uma dose de didática a mais, né? Porque na verdade na escola é a professora quem faz isso. E aí em casa não tem a professora, na maior parte do tempo. Então os pais acabam assumindo essa tarefa. O que é muito ruim, porque na verdade a gente sabe, e a gente quando faz aula, a gente sabe que uma coisa é a pessoa conhecer o conteúdo, a outra coisa é a pessoa conhecer a didática, né, de como explicar, de como incentivar, de como orientar aquela pessoa para aprender. São coisas completamente diferentes e todos os pais estão começando, a maioria dos pais estão começando a entender isso na prática, né? Por quê? Porque por mais que a pessoa saiba qual é o conteúdo, saber transmitir aquilo para o seu filho é uma coisa completamente diferente. Haja visto, nesse tempo, meu pai, por exemplo, que é professor de universidade para terceira idade, e a minha irmã, que é professora de meditação e yoga, tem feito aulas online e tem passado
pelo outro lado da moeda, porque na verdade agora eles que faziam aulas presenciais estão tendo que aprender a lidar com recursos para gravação de aulas, recursos para reuniões e, na verdade, corrigir alunos sem o contato físico. Principalmente no caso da yoga, de exercícios físicos, isso é um tremendo desafio. E aí é um desafio para todo mundo, né? Porque, na verdade, planejar aula é diferente, é tudo diferente. Então, acho que esse vídeo até é um pouco a coisa da solidariedade mesmo, né? De registrar um pouco esse momento e também de dizer que você, ítalo-brasileiro que está por aí pelo mundo com seu filho, né? Você não está sozinho porque você tem uma dificuldade adicional, que é a língua local. Se você está em Portugal, lindo, maravilhoso, só que não. Porque o português de Portugal é diferente do português do Brasil, então, na verdade, você aprendeu um outro português. Né? As regras são, não é que são muito diferentes, mas tem muitas regras que são diferentes. Tem muitas palavras usadas de modo diferente e o que você aprendeu não necessariamente vai servir. Então, para você, tem um exercício extra aí. Para você que está num país que a língua não é o português, é ainda mais desafiador. Porque, por exemplo, você que não falava francês ou italiano ou inglês, sei lá, né, no seu dia a dia, mesmo morando fora do Brasil, agora o seu filho tem que aprender. E você tem que saber o suficiente para você e para ele, né? Senão, ele não consegue concluir o ano escolar. E, cara, é difícil. Quero dizer para você que eu me solidarizo. Eu já passei por isso, eu tenho passado por isso agora. E, meu, não é fácil, né? Tenho passado porque eu tenho visto, né? E assim, de verdade, a coisa mais importante que a gente tem visto, né? Na verdade, algumas coisas que a gente tem visto que funcionam são, primeiro, a humildade de reconhecer que não sabe, né? Ninguém sabe tudo. E realmente a gente vai para a escola, a gente não aprende tudo. Na verdade, depois a gente usa muito pouco daquilo. Por quê? Porque as pessoas têm interesses diversos. Então, você vai para a faculdade, você não vai fazer uma faculdade com todas as matérias, né? Eu, por exemplo, sou formada em comunicação, então eu nunca usei aquilo que eu aprendi em química na minha faculdade. Física. Tudo bem, eu gosto do assunto, me interessa, etc. É lindo, maravilhoso, mas não usei. Então, sei lá, tipo, mesmo que o que eu aprendi, né, não usei mais. E tinha muita coisa que eu só decorava para passar na prova. E aí, assim, né, aquela coisa, putz, não sei, não gostava, não sabia, e tá tudo bem. Você não precisa saber tudo, né? Você precisa saber o máximo possível e aprender a aprender, né? E aprender também a ensinar o seu filho, no caso. Mas o seu filho precisa entender que, na verdade, é uma situação de crise, que não ninguém sabe tudo e que tá tudo bem, ninguém sabe tudo, né? E que ele pode contar com você. Então é importante também que você seja claro com seu filho que você tá ali para ajudá-lo e que, na verdade, esse é o momento até de valorizar o trabalho das professoras. Certamente você está dando muito mais valor para o trabalho que as professoras do seu filho faz. Então agora é hora de reforçar essa gratidão e essa imagem na mentalidade do seu filho para que quando ele volte para a escola, ele inclusive dê menos trabalho. E essa sim é a sua obrigação como pai. Ensinar princípios para o seu filho, não necessariamente conteúdos, né? Uma outra coisa que é interessante é que talvez agora, né, as pessoas que discutiam que os professores tinham que ensinar educação, porque tinham que ensinar como se comportar, porque tem que ensinar princípios assim, princípios assado. Cara, tá ficando acho que cada vez mais claro que a escola não tem nada a ver com isso, né? Princípio, quem ensina é a família, né? Princípio de igualdade, princípio de justiça, princípio de aceitação, de empatia, princípio de, sei lá, honestidade, enfim, princípios, né? E a escola, na verdade, é um local que teoricamente é seguro para a criança exercitar esses princípios dentro do aprendizado dos conteúdos, né? Mas o professor não é psicólogo, o professor não deveria, né? Porque hoje a gente vê que o professor é muito mais do que isso. Mas o professor não é psicólogo, o professor não é sociólogo, o professor é, não é babá, né? Escola não é depósito de criança. Eu não tô falando que você encara assim. Mas quantas vezes, e aí eu posso falar por mim, eu quando era mãe, né? Ficava feliz porque, meu, tinha escola que resolvia muita coisa e eu queria que a escola resolvesse muito mais até. Né? Porque eu não estava dando conta na minha vida e eu achava então que a escola tinha que resolver. E hoje eu vejo que não, que eu errei, né? Ao invés de tratar a coisa com muito mais leveza e honestidade, para mim mesma, né? Eu esperava, tinha uma expectativa irreal da escola e isso frustrava todo mundo. Então é isso. Na verdade, quero lembrar você que você não está sozinho,
Quero parabenizar você que está aí estudando com seu filho, lembrando ou aprendendo o que é mesóclise. A propósito, mesóclise é um bagulho difícil de explicar no português, mas se você fala italiano, por exemplo, mesóclise é uma coisa usada o tempo inteiro. Não tem esse nome, obviamente, mas né, você usa e nem percebe. E depois eu posso até deixar aqui no link na descrição o que é mesóclise, né? Um link para você saber. Mas é isso, e de verdade prestar minha solidariedade a você e dizer que você não está sozinho, segura firme, vai passar, vai dar tudo certo, está todo mundo mais ou menos na mesma situação, não desanima. Pode ter certeza que o seu filho, ele vai guardar desse momento não os conteúdos que você está passando para ele, mas sim os princípios e o tempo que você está investindo na vida dele, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!